Oi, coaches! Tudo bem? Nanda Pérez aqui com mais um vídeo. E aí, você deixa de crescer ou de progredir ou de expandir a sua vida financeira por causa do seu marido ou da sua esposa? Vamos descobrir? Bom, esse vídeo é rapidinho, mas é muito legal porque eu quero despertar em vocês algumas consciências que às vezes não aparecem nas pessoas, ou que às vezes a gente não detecta que estão ali segurando a gente de ter prosperidade na nossa vida. Muitas vezes a gente associa a nossa prosperidade à prosperidade do outro. E tem muito, por exemplo, principalmente quem foi nascido em um lar católico, judaico-cristão, tem aquela coisa do que o homem e a mulher é uma só carne. Então, dentro da família brasileira, por exemplo, existe uma crença coletiva de que está todo mundo junto, que todo mundo tem que crescer junto, como se crescer junto fosse todo mundo exatamente ali no mesmo patamar, né? No mesmo andar da carruagem. Se o marido ganhar 10, a mulher tem que ganhar 10, se o marido ganhar 15, ela tem que ganhar X, ou quando dá essa diferença, quando há alguma diferença em relação a isso, em relação ao padrão, de ou ganhar igual ou o homem ganhar mais, a gente tem alguns conflitos. Então vamos lá. A pergunta no nosso. Deixa eu olhar aqui para ver como é que foi exatamente a pergunta. Que é a seguinte: você deixa de evoluir por causa do seu cônjuge? Então vamos lá, imaginando. Por que saiu essa pergunta, né? Essa semana a gente estava lá no nosso curso Domine Suas Crenças Pro, falando só sobre dinheiro, de prosperidade, e em uma das aulas surgiu um assunto muito interessante, né? Porque a gente estava falando sobre as crenças que impedem a gente de crescer e de progredir, e um dos nossos alunos virou e falou o seguinte: cara, eu deixei de crescer e progredir durante muito tempo por causa da minha mulher. Aí eu falei, mas por quê? Ela não deixava? Ele, não, ela deixava, ela queria. Mas na realidade, o que passava na minha cabeça é, eu não vou ganhar dinheiro não, porque se eu ganhar dinheiro, eu vou ter que dividir com ela. Olha que interessante, né? E eu comecei a observar que esse é um pensamento que é muito comum na maioria das pessoas. A gente sempre, com o nosso mindset pobre, escasso e todo errado, a gente sempre está pensando naquilo que a gente vai perder e não naquilo que a gente vai ganhar. Então é aquela coisa assim, eu prefiro dividir um ovo frito com você, né? Eu prefiro comer um ovo frito sozinho do que dividir um bife com você. Sabe como? Aquele pensamento assim, um pensamento pobre mesmo, né? De tipo assim, não, eu não posso ter muito, porque se eu tiver muito, eu vou ter que dar para fulano, né? E é engraçado que essas pessoas acabam não tendo muito mesmo, porque o receber, ele tem muito do dar. Ele tem muito do você entender que existem para todos, que existe prosperidade e que mesmo que você tenha que dar alguma coisa para alguém, na verdade ninguém dá nada, né? A gente não tem nada, a gente pega as coisas emprestadas aqui nesse mundo, usa e depois entrega. Quando vai embora, fica tudo aí de qualquer maneira. Então, assim, é uma falta de entendimento de como funciona a prosperidade. E aí eu anotei aqui algumas coisas que acontecem nas famílias e que geram crenças limitantes de prosperidade para essa família. Por exemplo, eu não posso ter dinheiro, isso acontece muito com as mulheres, tá? Eu não posso ganhar muito dinheiro, senão meu marido vai se sentir mal. Tem muitas mulheres que, quando começam a trabalhar e prosperar na vida, elas começam a frear, porque é como se elas não pudessem e não tivessem autorização de ser muito maiores do que o marido delas. Então, o que você precisa entender é que é o seu olhar para o seu marido que está errado, não é o seu marido. Por mais que ele diga para você que ele não aceita, pode ser que o olhar dele sobre ele também esteja errado. Mas se você entende que todos nós somos consciência, que todo mundo tem capacidade e condições de criar a vida que eles querem, que nós queremos, você não precisa ter esse tipo de pensamento, sabe? Então é aquela coisa assim do tipo, eu não posso crescer muito, senão ele vai ficar para trás, né? Senão ele vai se sentir mal, senão ele não vai frequentar os mesmos lugares que eu frequento, senão ele não vai ter os mesmos amigos que eu tenho. Então, conforme a mulher vai crescendo muito, chega uma hora que ela meio que vai começando a se travar ali naquele momento. Começa a observar, se você é mulher, se isso tem acontecido com você. Se tiver, isso é fruto de uma crença machista, claro, né? Porque é a crença de que, tipo, a mulher nunca vai poder ser mais do que o homem, ou nunca pode ganhar mais do que o homem. E é uma crença de que se a mulher ganhar mais que o homem, significa que o homem vai se sentir mal,
né? Por isso. Então, isso pode estar impedindo muita prosperidade na sua vida, porque você sempre fica com aquela coisa de dar 2 passos para frente e 3 para trás, tá? Tem uma outra também que é o seguinte: é, se eu ganhar muito, meu marido se encosta. Esse é o oposto, né? É aquela pessoa que tem um marido, o marido trabalha também, ou a mulher trabalha também. Isso acontece com os dois casos, né? Você tá lá trabalhando com seu marido, tá convivendo com ele maravilhosamente bem, você começa a prosperar. E aí, quando você começa a prosperar, você percebe que o seu marido meio que vai deixando algumas continhas na sua conta, algumas continhas para você pagar, algumas coisinhas para você pagar. E aí você começa, mas peraí, eu pagava só isso, agora eu tô pagando mais. E aí ele vai deixando uma coisa aqui, uma coisa ali, e você começa a criar a crença de que se você não quer mais prosperar. Não, eu não quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, meu marido vai se encostar. Então, assim, é uma coisa, é uma crença também que impede prosperidade na sua vida. Ah, Fernanda, mas eu não quero que meu marido se encoste. Mas, de novo, gente, toda vez que a gente associa nossas metas às outras pessoas, a gente cria sofrimento na nossa vida. Por quê, Fernanda? Porque você não tem condições de mudar uma pessoa. Se o seu marido encostar, você vai decidir se você quer ficar com o marido encostado ou não. Ou você vai tentar resolver isso com ele. Aí é um outro problema. O problema é que a gente cria o problema antes dele se manifestar e a gente fala: se eu tiver prosperidade, ele vai se encostar, então só por causa disso eu já não tenho. E aí você cria um terceiro problema para você, que é você acaba tendo um marido que na maioria das vezes acaba sendo encostado, porque se você tem medo dele botar essas coisas, essas continhas aí na sua conta, vamos dizer assim, isso acaba acontecendo no dia a dia. E você coloca atenção nisso, e isso vai crescendo cada vez mais no dia a dia, e ainda não tem o dinheiro que você poderia ter. Em vez de você focar na prosperidade que você tem, você está focando na folga, né, que possivelmente o outro vai ter se você tiver dinheiro. Quando na verdade, muitas vezes isso nem poderia acontecer ou poderia ter sido resolvido de uma outra forma muito muito diferente. E deixa eu falar uma coisa para você que a gente fala muito lá no nosso curso de crenças de prosperidade e dinheiro, que é a seguinte: todas as vezes que você recebe o boleto, você tem que beijar o seu boleto e agradecer, porque você, quem paga o boleto, é muito mais abençoado do que quem não tem dinheiro para pagar, tá bom? Então, assim, esse também é um pensamento de prosperidade que a gente tem que estar muito atento com ele, porque você só paga uma conta porque existe uma empresa que está disposta a te dar crédito e te dar um serviço durante um mês para você pagar depois, porque ela confia que você é capaz de criar dinheiro e trazer isso e todos esses benefícios para sua vida, tá bom? Tem uma outra também que é muito interessante aqui, que é uma crença muito interessante que acontece também com as mulheres, que é: se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter que me separar do meu marido. Acontece isso muito. Ou às vezes o homem também pensa assim. Só que o homem é menos, mas no caso, nos dois isso acontece. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ter que separar da minha mulher. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou trabalhar muito, aí meu marido vai me abandonar. Então, às vezes, a gente não crescer por causa do marido não é diretamente relacionado a alguma coisa que ele está fazendo com a gente, não. Mas é relacionado a crenças que a gente tem na nossa cabeça a respeito de relacionamento e dinheiro, tá bom? Então fica atento a isso. E tem uma outra que se eu ganhar muito, eu vou ter que dividir tudo com a minha mulher, que foi o primeiro que eu falei, né? Isso acontece muito com homens, né? Tem homens, gente, maridos, tem esposas também, mulheres também podem fazer isso, né? Que deixa de aceitar determinado trabalho, porque senão vai ter que dividir. Ou, por exemplo, maridos, já aconteceu, eu já vi casos de, por exemplo, maridos que falam assim: não, eu não vou entrar nesse trabalho, porque se eu aceitar esse trabalho, eu vou ter que pagar mais pensão para o meu filho, por exemplo. Então, prefere ganhar menos para não ter que dar mais pensão para o filho do que ganhar mais e ganhar mais para os dois, né? Então, isso acontece muito. Esses são pensamentos de pura escassez e pobreza que às vezes a gente tem na nossa vida e que a gente não dá consciência que tem. A gente não tem consciência. E uma pessoa que é próspera, ela quer prosperidade para si e ela quer prosperidade para os outros também. Uma pessoa que depende de você, ela não é uma pessoa como você, né? Você acaba sendo a mais bem-aventurada, porque você é que produz mais. Ela vai estar sempre dependendo de alguém. E você não tem como mudar as outras pessoas, você só tem como mudar você.
Então, a dica que eu dou para quem tem esses problemas do tipo de, ai meu Deus, se eu ganhar muito dinheiro vai acontecer isso comigo, se eu ganhar muito dinheiro fulano vai secar, tira o seu foco das pessoas e coloca foco na prosperidade que você quer criar para sua vida. Cria essa prosperidade para sua vida. Ah, mas tem gente me explorando. Tá gostando? Não. Então fala para a pessoa parar e lida com isso. Porque o problema da pessoa estar te explorando não é porque você tem dinheiro, é porque você cria relações de exploração. Não tem nada a ver com o dinheiro em si. E aí, às vezes, a gente está trazendo tanta pobreza, tanta escassez, tanta mesquinhez para a nossa vida, porque a gente não consegue setar a nossa mente e focar a nossa mente naquilo que a gente quer e na prosperidade. Você tem que pensar assim, se eu pudesse, eu tinha dinheiro para poder compartilhar com todo mundo, dar para todo mundo e tá tudo bem, né? Ah, mas a pessoa tem sempre um folgado, tem sempre um abusado, mas de novo, você não tem como consertar o folgado, você não tem como consertar o abusado. A diferença é só que você vai ter um folgado e um abusado do teu lado. Você tem duas escolhas para fazer. Ter um folgado, um abusado, um agressor, um chato do teu lado, sendo pobre, ou você vai ter um folgado, um abusado, um chato, um agressor na tua vida, tendo dinheiro e prosperidade. É simples assim, tá bom? Então, homens e mulheres da minha vida e homens e mulheres do nosso WhatsApp, comecem a analisar e pensem que a falta de dinheiro na sua vida não pode ser culpa de alguém. Ninguém merece levar esse cargo, ninguém merece levar esse peso. A responsabilidade do seu sucesso é totalmente sua e a prosperidade vai vir quando você olhar para ela como algo que você quer e abraçar ela com todas as consequências e todas as bem-aventuranças que ela vem. Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, tá bom? Beijo, beijo. Bye, bye.